Boa noite a todos, sejam novamente muito bem-vindos. Que bom estarmos aqui hoje nessa casa, numa segunda-feira, hoje um feriadinho aí bem bom, a casa cheia, para recebermos um pouco dessas energias, né, desse ambiente, como o Sr. Nelson falou, que já estavam amplamente preparados para nos receber. E hoje nós vamos conversar então sobre as paralisias da alma. E para falar sobre as paralisias da alma, eu vou usar como referência um texto que está lá em João, capítulo 5, versículo 1 a 8, que ele fala sobre a passagem de Jesus no tanque de Betesda. E aí eu vou pedir licença para ler esses versículos para vocês, são versículos pequenos, mas é importante para nós rememorarmos o que aconteceu naquela história, que ela vai servir de referência para nós chegarmos ao tema de hoje. Então, a Bíblia diz assim: depois disso, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina que em hebraico se chama Betzata, com 5 pórticos. Sob esses pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam esperando o borbulhar da água, porque o anjo do Senhor se lavava de vez em quando na piscina e agitava a água. O primeiro então que aí entrasse, depois que a água for agitada, ficava curado, qualquer que fosse a doença. Encontrava-se aí um homem doente havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina quando a água é agitada. Ao chegar, outro já desceu antes de mim. E disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E no mesmo instante, o homem ficou curado, pegou o seu leito e começou a andar. Então, nós pegamos aqui até o versículo 8, mas segue a história dizendo que então esse paralítico saiu caminhando, falando sobre esse milagre, e algumas pessoas então vieram questionar a ele quem que havia feito esse milagre. E a preocupação deles era que, de fato, isso aconteceu num sábado. E o sábado era um dia santo, era um dia guardado para eles, não poderia existir esforço ou trabalho. E ele falou que não sabia, no primeiro momento, quem o havia curado. Então, ele não conhecia ou não reconheceu Jesus no primeiro momento. Feitas essas considerações, então a gente vai primeiro conversar e tentar entender aonde aconteceu essa história. O tanque de Betesda, ou Betesda, ele significa casa de misericórdia. E o tanque de Betesda, ele é uma cisterna de água, ele é um reservatório. E esse tanque, ele com o tempo começou a ser procurado, ele começou a ser criado como uma fonte de peregrinação por muitas pessoas que naquela época procuravam a cura. Sempre, o entendimento deles naquela época é que essas águas, quando se mexiam, era um momento propício para que as pessoas entrassem dentro da água e forem e sejam curadas naquele momento. É claro que para eles, apesar de não entender exatamente o porquê que as águas se mexiam, eles achavam que então, ou eles, chegou-se a essa conclusão, que eram os anjos do Senhor que mexiam nessa água e que por isso tinha esse poder curativo. Hoje, se a gente pesquisar para tentar entender um pouco o porquê que essas águas se mexiam, tem algumas teorias, A teoria de que era só uma atividade sísmica da região que fazia essa água se mexer, ou que era uma fonte intermitente, Essa fonte de água era uma fonte intermitente, então quando ela vinha com mais pressão, talvez movimentasse ali o solo, que poderiam ter propriedades curativas. Mas independente
do porquê as águas se mexiam, é fato que naquela época existiam muitos relatos de curas dentro desse tanque. Independente da época, né? Acredito que mais precisamente nessa época de Jesus, quando a gente fala em cura, nós não podemos esquecer que nós não tínhamos a medicina e a ciência que nós temos hoje. Que hoje nós temos muitas doenças que podem ser curadas, né, pela medicina e pela ciência. Naquela época não. Então toda vez que nós falamos em cura, nós não podemos esquecer que naquela época a cura para eles tinha uma crença, um caráter religioso, um caráter milagroso. Então esse tanque de Betesda, por ter todos esses relatos de cura, ele de fato virou um centro de peregrinação para todas as pessoas que na época, né, precisavam, enfermos, doentes, como dizia ali o texto, paralíticos, né? Então ele era frequentado e ele acabou sendo, se nós pararmos para pensar num período em que a cura era só dessa forma, ele era um local de esperança. Por isso que todas as pessoas que precisavam sempre estavam por lá. E aí conta a história que Jesus, num período festivo, foi até Jerusalém e ao invés de ir direto para o templo, ele veio para esse tanque de Betesda. E esse lugar, a própria história já traz, né, o relato, ele tinha esses numerosos doentes, enfermos, os paralíticos, os cegos, os coxos. Ou seja, eram pessoas que Jesus mais dedicou o seu ministério. Durante toda a passagem terrena, eram para essas pessoas que Jesus dedicou o seu trabalho aqui na terra. Então fazia muito sentido ele primeiro ir diretamente lá. E a história também nos traz a informação que Jesus, chegando no tanque, ele foi até o paralítico. Se nós pararmos para pensar, outras histórias bíblicas nos trazem sempre a informação de que os doentes vão até Jesus para pedir a cura. Nesse assunto em específico, nessa história, em específico, foi Jesus que chegou até o paralítico. E aí, a partir dessas informações, nós podemos relembrar que Jesus, que o paralítico não conhecia ou não reconheceu no primeiro momento Jesus. Mas Jesus conhecia todas as dores daquele homem. E aí nós podemos pegar nesse primeiro trecho e trazer duas reflexões. A primeira, na verdade, nem é uma reflexão, a primeira é um lembrete sobre a compaixão de Jesus, sobre o conhecimento de Jesus, sobre as nossas dores e as nossas necessidades mais profundas. Jesus sente o sofrimento humano. Jesus conhecia a dor daquele homem que estava aguardando há 38 anos para receber uma cura. Jesus conhecia aquela dificuldade daquele homem para chegar até o tanque de Betesda, para chegar até as margens naquele momento que de fato ele poderia ter uma cura. E o que Jesus fez? Jesus não carregou ele até as águas. Jesus não aguardou que aquelas águas se mexessem para colocá-lo, enfim, na beira do tanque. Jesus capacitou o paralítico. Jesus capacitou ele para que ele próprio levantasse e caminhasse. Então essa é a primeira reflexão que eu trago a respeito desse texto. A compaixão de Jesus para com as nossas dores. E a segunda reflexão que eu trago é sobre a fé daquele paralítico. Aquele homem que durante 38 anos aguardou para ser curado. Quantas e quantas vezes esse homem não tentou chegar até a beira daquela piscina para receber a cura? E em todas essas vezes ele foi derrotado. Mas ainda assim, ele persistia.
Ainda assim, ele aguardou firmemente o tempo em que de fato Jesus veio e aí lhe curou. Ele não perdeu a sua fé. Então a fé dele é uma outra reflexão que nós temos que ter para os dias atuais. De alguém que foi derrotado inúmeras vezes e ainda assim continuou na sua esperança, na sua fé interior de que precisava ser curado, ainda que ele não conhecesse ou ainda que ele não tivesse reconhecido Jesus. Ele foi curado. E nós conhecemos Jesus. Nós conhecemos a peregrinação desse homem para ensinar sobre o amor, para ensinar sobre a caridade, no período em que ele esteve encarnado aqui na Terra. Nós conhecemos as histórias de vida que ele nos trouxe, que muitas foram contadas na Bíblia. Mas muitas vezes nós ainda somos aqueles doentes lá do tanque de Betesda. Aqueles doentes que aguardam para que alguém nos pegue, nos carregue até a beira da água, para que nós possamos enfim ser curados. E embora muitos de nós não tenha nenhuma limitação no corpo físico, nós de fato estamos paralisados. Estamos com paralisia espiritual. Estamos paralisados na alma. Em algum aspecto da nossa vida, nós não estamos conseguindo dar sequência nessa evolução, estamos nos perdendo no meio do caminho e não estamos conseguindo caminhar adiante. Nós não estamos conseguindo levantar e fazer a caminhada com as nossas próprias pernas. A Joana de Ângeles, ela traz um texto onde ela faz uma referência muito forte sobre essa paralisia espiritual, onde ela diz que o sofrimento é considerado uma doença da alma. E essa doença é o que nos paralisa. É esse problema que nos faz ficar paralisados. Mas quando ela traz essa informação, eu fico me perguntando, o que nos causa essa paralisia? Que tipo de sofrimento é esse? Que tipo de dor? E é importante aqui a gente só fazer um parênteses, sobre dor e sobre sofrimento. Quando nós, antes do nosso reencarne, muitos de nós, na verdade não todos, mas muitos de nós podem escolher as nossas provas, as nossas expiações, o que nós vamos passar aqui nesse plano terreno. E muitas dessas provas e expiações vão ocorrer pela dor. E essa dor, ela é necessária para a nossa evolução espiritual. Para todos nós. Todos nós temos dores e iremos vivenciar essas dores durante a nossa jornada. Mas a dor é necessária. Agora, quando eu pego essa dor e eu começo a cultivar ela, e eu começo ali a alimentar ela, essa dor acaba virando um sofrimento desnecessário. Então, dor todos nós teremos. O sofrimento é opcional. Então, por isso que a Joana de Ângeles, ela diz que é o sofrimento que causa essa doença da alma, essa paralisia no nosso espírito. Vou trazer aqui um trecho de um livro da Joana. O livro é Plenitude. E ela tenta nos explicar de uma forma muito singela, apesar de que para mim, eu sempre digo isso, Joana ela é muito além do que às vezes eu consigo interpretar. Mas essa frase em si, ela nos trouxe de muito mastigado essa concepção. E ela diz assim, que a conduta moral e mental dos homens, quando cultivas as emoções da irritabilidade, do ódio, do ciúme, do rancor, das dissipações, que essas emoções impregnam o nosso organismo, impregnam o nosso sistema nervoso, e com vibrações deletérias que acabam bloqueando aquelas áreas
por onde se espraia aquela energia saudável. E aí o que acontece a partir daí? Abre o campo para se instalar as enfermidades, que segundo Joana de Ângeles, é graças à proliferação dos agentes viróticos degenerativos que ali se instalam. Então, todos temos e todos teremos dores nessa vida, como bem colocou a Joana. Agora, se nós começarmos a cultivar esse sofrimento, essas emoções ruins, né, como ela coloca aqui, com irritabilidade, com ódio, aquele ciúme, aquele rancor, ou até mesmo os nossos vícios, se nós começamos a alimentar os nossos egoísmos, as nossas vaidades, esses sentimentos acabam se cristalizando e se convertendo em pontos de paralisia que nos adoecem a alma. E esses pontos de paralisia, eles prejudicam a nossa saúde. Mas nós não estamos falando da saúde física nesse momento. Eles prejudicam a nossa saúde espiritual. Todos nós sabemos que o nosso corpo físico, ele é uma vestimenta. Ele se destina ao aperfeiçoamento, à cura do nosso espírito. Mas quando a gente fala em saúde, a gente pensa só nesse corpo físico. E aí, o nosso corpo físico está bem, eu estou saudável, meus órgãos estão funcionando 100% e eu adoeço. E como eu posso adoecer se eu estou bem fisicamente? E quando isso acontece, é quando nós temos um grande problema. A nossa fé se abala. Nós começamos a questionar, mas meu Deus, por que eu? Se eu me cuido, tanta gente aqui que não se cuida e está bem. E eu sempre cuidei do meu corpo físico, por que eu estou doente? O que eu fiz para merecer isso? Todos nós, provavelmente, em algum momento da nossa vida, nos perguntamos isso. Existe ali um abalo na nossa fé. E por que nós questionamos dessa forma? Porque nós estamos apenas olhando para o nosso envoltório físico, para o nosso envoltório carnal. Nós estamos apenas olhando para esse corpo material que nos foi emprestado enquanto nós estamos aqui nessa vida terrena. Mas nós nos esquecemos das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades morais. E essas doenças morais, elas são tão ou mais perigosas que as doenças do corpo físico. Emmanuel, eu acho que já fala que nós só enxergamos isso. Nós só enxergamos as doenças do corpo físico. No livro Caminho, Verdade e Vida, psicografada pelo Chico, ele traz exatamente o trecho onde ele afirma que nós só enxergamos essa vestimenta. A doença, qualquer tipo de doença, é só nesse corpo físico. Ele fala assim: de modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados do coração. Esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas, no que se refere à virtude. Raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhe diz respeito. A doutrina nos trouxe o conhecimento de que assim como o peixe fica ali envolvido pela água, nós também somos envolvidos pelo fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal, ele é o condutor, ele é o veículo que leva os nossos pensamentos. Então, quando a gente se conecta de forma equivocada e às vezes até sem querer
com esses pensamentos negativos, de raiva, de rancor, quando a gente alimenta aquelas desarmonias, e às vezes de fato não é por querer, é a correria do dia a dia. Só que o que acontece quando nós fazemos isso? Essas emoções carregadas ficam ao redor de nós, porque nós somos envoltos no fluido cósmico universal. E quando nós estamos envoltos no fluido cósmico e os nossos pensamentos são carregados, são negativos, nós absorvemos essas energias. Energias que nós mesmos, na maioria das vezes, emanamos. E essas energias se cristalizam. Essas energias nos adoecem e nos paralisam a alma. Muitas vezes, pura responsabilidade nossa. E tudo que fica, então, paralisado é fonte do quê? Assim como nós temos uma água parada ou uma água sem movimento, tudo que fica paralisado é fonte de enfermidade. Vamos pensar numa piscina ou num espelho d'água, uma água cristalina, uma água limpinha, azul, maravilhosa. De repente, o motor dessa piscina para de funcionar. Essa água continua cristalina no primeiro dia, no segundo dia, mas depois, quando essa água não consegue mais ter nenhum tipo de movimento, o que acontece com ela? Ela fica suja, ela apodrece. E os nossos sentimentos e as nossas emoções acontecem da mesma forma. Se nós não limparmos constantemente os nossos pensamentos, se nós não limparmos constantemente os nossos sentimentos, o que acontece? Aquilo impregna no nosso organismo e a gente acaba adoecendo, acaba paralisando a nossa alma. E aí, diferente do que uma água parada, o que acontece numa água corrente? Ela se mantém limpa, ela se mantém cristalina. Jesus já nos disse: orai e vigiai. Sejamos vigilantes dos nossos pensamentos, sejamos vigilantes das nossas ações, para que possamos evitar essa paralisia da alma. E quando Jesus perguntou: você quer ser curado? Jesus não estava falando só para o paralítico. Jesus estava falando para todos nós. Vocês querem ou não querem mover essa água parada? Vocês querem ou não querem mover essa paralisia que está dentro de vocês? E aí o grande problema é que quando Jesus nos perguntar se nós queremos ser curados, nós estamos tão arraigados nas coisas desse mundo que ao invés de dizer sim, nós queremos ser curados, o que nós vamos fazer? Nós justificamos as nossas dores, as nossas dificuldades nesse mundo terreno. E o pior, nós responsabilizamos os outros pelos nossos problemas, pelos nossos fracassos. Exatamente como fez o paralítico de Betesda. Quando Jesus perguntou: você quer ser curado? O que ele disse? Senhor, eu não tenho quem me carregue até a água. Mas o paralítico tinha desculpa de que ele não conhecia ou não reconheceu Jesus. Nós conhecemos Jesus. Então essa desculpa ou essa tentativa do paralítico de justificar a sua ociosidade não pode se repetir conosco. Porque nós já conhecemos tudo o que ele nos trouxe naquele período em que ele esteve na terra. E nós sabemos que estamos aqui porque escolhemos, aceitamos o compromisso. E muito das dores do que nós passamos fomos nós mesmos, lá antes do nosso reencarne, que decidimos colocar à prova, para ver se de fato conseguimos aprender e evoluir nesse período e espaço de tempo em que nós estamos aqui. E nós podemos ir mais além nessa reflexão da passagem bíblica. Quando o mestre se aproxima do paralítico e pergunta: queres ficar curado?
O que está acontecendo nesse momento? Jesus está colocando nas mãos do enfermo a própria cura. Ele coloca nas nossas mãos a própria cura, pela nossa fé. Lá no tanque de Betesda não era diferente. O esforço físico de chegar até lá no tanque, chegar no momento propício em que a água estava se movimentando, possibilitaria a cura dos enfermos. Hoje é a mesma coisa. O nosso esforço físico nos possibilita a nossa salvação. O nosso esforço nos possibilita a nossa cura. A conseguir corrigir as nossas más imperfeições ou as nossas más inclinações. A resiliência tem que ser nossa. Ninguém vai bater na sua porta e dizer: olha, estou indo para o tanque. Querem ir comigo? Quer que eu te leve nas costas? Poucos serão as pessoas que estarão dispostas a nos ajudar. Mas nós temos a possibilidade de fazer isso. Lá na questão 909, Kardec já havia perguntado para os espíritos: será que nós conseguimos vencer as nossas más inclinações? E os espíritos nos respondem: frequentemente, e fazendo esforços muito insignificantes. E o que nos falta é a vontade. E os espíritos no final ainda nos dão um puxão de orelha dizendo: quão poucos dentre vós fazem esforços. Mas que más inclinações são essas que nós podemos vencer? Eu não mato ninguém, nunca matei ninguém, não tenho inclinação de matar ninguém, nem de roubar ninguém. Talvez de falar mal um pouquinho dos outros, né, seu Nelson? Bem pouca coisa. Mas será que é isso que Kardec estava falando? Ou será que são quaisquer más inclinações que nós tenhamos? As más inclinações, elas estão afloradas no coração daqueles que não aprenderam a amar. Amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. As más inclinações estão afloradas naqueles que não compreenderam ainda o que é o termo caridade. As más inclinações florescem naquelas almas que não aprenderam a perdoar. E eu me coloco nessa posição. Quão difícil é perdoar? A gente acha que perdoou, está tudo resolvido, mas daqui um pouco você começa a lembrar daquilo, aquilo começa a te deixar agoniado novamente, aí você começa a responder aquele insulto que você recebeu, que você não conseguiu pensar na hora, numa resposta bonita, e aí aquilo já começa a te deixar agoniada, e quando você vê, você está naquele turbilhão de novo, de algo que em tese já passou, e você se percebe com aquele sofrimento, com aquele sentimento ruim. Isso não é perdão. Perdoar é quando eu conseguir voltar para uma situação que foi difícil, que foi dolorosa, mas eu volto mentalmente para aquela situação e penso: aconteceu, eu aprendi e está tudo ok daqui em diante. Quando aquilo não me machuca mais, quando aquilo não me dói, isso é o perdão de fato. Isso sim é perdoar. Mas nós ainda hoje temos uma grande dificuldade de perceber quão singelo e simples é o perdão, porque somos imperfeitos. E isso é muito difícil para todos nós. Então a nossa resposta, na verdade a resposta dos espíritos, ela vem para nos chacoalhar. Se essas más inclinações podem ser vencidas com poucos esforços, e se todos nós temos más inclinações, pequenas, grandes, ínfimas, mas todas elas podem ser vencidas, ultrapassadas, com esforços pequenos. E isso tudo, com certeza, depois vai nos trazer uma grandiosidade para a leveza da nossa alma. Seremos pessoas melhores, estaremos no caminho de tudo que Jesus um dia veio à Terra para tentar nos ensinar.
O nosso processo de cura, ele se concretiza então com a devida superação desses obstáculos. Ele se concretiza com a identificação, com a aceitação e com a mudança dessas más inclinações. E como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode iniciar esse processo de cura? Assim, plantando diariamente novos pensamentos, plantando diariamente novas emoções, novos sentimentos. Quando Jesus diz, levanta, toma teu leito, ou toma tua cama e anda, Ele está nos chamando para tirar ou para esquecer todas as adversidades que já tivemos no passado, para crescermos como espírito. Nós temos essa possibilidade. Ele nos relembra que somos capazes disso. E carregar esse leito, esse carregar o leito que Jesus também falou para o paralítico, ele é um símbolo da nossa mudança. Porque esse leito era responsável pelo problema, estava ali arraigado no problema dele. E a partir do momento que ele consegue pegar esse leito e sair caminhando, ele está no controle. Ele não está mais sendo controlado pela doença. Ele está no controle. Ele está livre. E Jesus quer que a gente reconheça e que a gente domine essas nossas fraquezas, essas nossas imperfeições, quaisquer que sejam elas. Ele quer que a gente volte a ser simples e puro de coração, que a gente cuide dos nossos sentimentos, da nossa raiva, do nosso rancor, daquela coisa bobinha do dia a dia que do nada vira um negócio gigantesco, porque nós esquecemos que a gente tem que também trabalhar com uma outra virtude, a paciência. E essa paciência tem que ser construída dia após dia, num processo lento, num processo demorado, mas ela é possível para todos nós. A cura dessa paralisia da alma que nós falamos tanto hoje, ela pode vir através de um persistente processo de mudança e renovação mental e comportamental. Porque não adianta mudar o que eu penso se eu não mudo o que eu faço. E como a espiritualidade antes já havia nos falado, é um processo simples. É só nós querermos dar o primeiro passo. Eu finalizo essa conversa com uma pergunta, mas principalmente uma reflexão. Que paralisia tem nos levado até o tanque de Betesda? Que paralisia tem nos levado até a casa de misericórdia? Que paralisia nos tem trazido até a casa espírita? E o que nós iremos responder quando Jesus nos perguntar se estamos prontos para sermos curados? Porque, a bem da verdade, a cura, ela nunca teve no tanque de Betesda. A cura está em Deus. A cura está na nossa fé nele. Então essa é a reflexão que eu gostaria de trazer para a noite de hoje. Agradeço a atenção de todos e uma boa noite. Obrigada.